Alguns dias, já há alguns tempos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu ia antes de eu ia até pedir para o irmão Glauber a oportunidade para trazer essa ministração, mas o Senhor tocou no coração dele para me fazer novamente um convite. E eu falei: "Então, Senhor, é essa ministração que nós vamos trazer para cada um de nós nesta noite". Sabemos que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, né. Ela corta tanto para cá quanto para aí. Então que o Senhor possa falar mais no nosso coração através do Espírito Santo, que cada um de nós possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Eu não vou orar, porque a serva do Senhor já orou. Louvado seja Deus, e eu creio que o Senhor ouviu e respondeu a sua oração. Mas eu quero fazer uma seguinte pergunta antes de iniciar a palavra nesta noite: quem sou eu? Quem é você? O título que dou a esta mensagem é este: quem sou eu? Como eu sou para Cristo e como Cristo me vê? Mas, de fato, quem sou eu? Isso não diz respeito com a nossa identidade de nascimento. Isso diz respeito à nossa conduta, ao nosso caráter cristão. Quem sou eu para Cristo e quem é você para Cristo nesse exato momento, nesse mundo pós-moderno, a qual estamos vivenciando sobre ele? Mas quem somos nós para Cristo? Nós vamos ler o texto, um versículo, que se encontra em 2 Coríntios. Eu pego esse versículo como base para a ministração da palavra do Senhor nesta noite. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, eu vou ler apenas um trechinho do versículo. Louvado seja Deus, que eu pego como base para nossas vidas nesta noite. E diz assim: vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo. Nós vemos aqui, todos nós sabemos o que é uma carta. Quem nunca teve em possessão de mão uma carta? Todos nós já lemos uma carta, sabemos como procede uma carta. Só que essa carta que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma carta diferenciada. O apóstolo Paulo, ele nos dá o exemplo para a igreja de Coríntios, como também para nós, que temos que ser carta de Cristo, a qual seremos lida por outras pessoas. Será que eu e você, nós, temos sido carta de Jesus Cristo, a qual o mundo, os nossos familiares, as pessoas que passam pelas nossas vidas, ou até mesmo aqueles que nos veem diariamente, conseguem ler Cristo em nós? Mas quem eu sou? Quem é você para Cristo? Como Cristo nos tem olhado para nós? Será que de fato eu sou o que digo que sou? Às vezes falo que sou, mas não sou. Faço o que faço, mas não faço. Mostro o que sou, mas não sou. Uso o que uso, mas não uso. Há uma aparência de que sou, mas não sou. Na verdade, quem sou? Quem sou eu neste mundo perante as pessoas? E o principal, quem sou eu para Jesus Cristo? Quem sou eu como pessoa, Adriana, para Jesus Cristo? Quem é você como pessoa para Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, ele nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se verdadeiramente estamos
tendo uma relação com Cristo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo na minha e na tua vida. Nós passamos de uma velha criatura e nos tornamos uma nova criatura, ou seja, nos tornamos filhos de Deus, porque na nossa vida tudo se fez novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se verdadeiramente estamos em Cristo, temos que ser uma nova criatura. Não só ser, como agir como uma nova criatura. Paulo está nos dizendo que se eu e você está em Cristo, ou seja, em Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Observamos que a fala de Paulo, quando ele diz nova criatura, ou seja, não iremos nos tornar, mas já nos tornamos em Cristo uma nova criatura. Então, é uma coisa que não vai vir ainda. Nós já nos tornamos como quando tomamos a decisão de estarmos com Cristo. Louvado seja Deus. E esse processo da nova criatura, ele acontece quando entregamos a nossa vida a Jesus. Isto é, quando confessamos ele diante dos homens. Quando nós confessamos, abrimos a nossa boca e confessamos que Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor e Salvador e que nos perdoa de todos os nossos pecados, nós, a partir daí, nascemos de novo. Ou seja, deixamos as práticas pecaminosas para ter uma vida com Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Mas quem eu sou? Eu vou citar muito esse quem eu sou, vai ficar frisado muito na nossa mente quem eu sou, que depois nós vamos sair daqui e vamos continuar pensando, mas quem eu sou para Cristo? Verdadeiramente sou uma nova criatura? Ou estou tentando ser uma nova criatura? Ou ainda não sou uma nova criatura? Ou sou um disfarce que sou uma nova criatura quando de fato não sou? Mas quem sou eu para Jesus Cristo? Ele está lá no seu trono, mas os seus olhos estão sobre nós. Muitas das vezes, as pessoas que estão à nossa volta não conseguem, não ver as nossas atitudes, mas Jesus está vendo tudo. Mas quem sou eu? Quem é você para Jesus Cristo? Nova criatura ou velha criatura? Se nos tornamos uma nova criatura, como eu já disse, as coisas velhas se passaram. Tudo que é velho ficou para trás, mas ainda tem muita gente que carrega os amuletos da velha criatura em si. Tem muita gente que anda com os velhos amuletos da velha criatura. Quando nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vejamos que Paulo, ele está dizendo tudo, não há alguma coisa, não só são algumas coisas que têm que se tornar novo na minha e na tua vida. Ele abrange tudo. Tudo tem que se fazer novo na minha e na tua vida. Ah, mas irmã Adriana, como assim? Como assim? Nós vamos no decorrer, nós vamos ver tudo que o apóstolo Paulo diz que tem, que abrange dentro desse versículo, que na minha vida e na tua vida tem que se tornar novo em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Não devemos, de maneira nenhuma, carregar conosco os amuletos. Vamos olhar para nós. Será que nós temos carregado algum amuleto do passado, da velha criatura? Todo o meu ser, como pessoa humana, como pessoa física, passa por um processo de mudança.
o qual começa primeiro no meu interior, passando-se a refletir no meu exterior. Quando permitimos, é claro, essas mudanças em nós. A mudança do interior e do exterior, nenhum de nós iremos tocar trombetas para dizer que a nossa vida mudou em Cristo, não. Nenhum de nós vamos abrir a boca e gritar em um bom alto som e dizer: ei, a minha vida mudou, agora eu aceitei a Jesus. Bom se seria assim, mas não procede dessa forma. Aí é onde que entra a leitura que nós lemos. As pessoas que estão no mundo, elas têm que ler Cristo em nós. Nós temos que ser uma carta a qual o mundo tem que ler Jesus em mim. A qual o mundo tem que ler Jesus em vocês. Jesus em nós. Esse foi o propósito, louvado seja Deus, com que o Senhor morreu na cruz. Foi para que ele se manifestasse em nós. Foi por isso que aceitamos a ele. Foi por isso que tomamos a decisão, na realidade, nós dizemos que aceitamos a ele, mas é Cristo que nos aceita. Foi por isso que tomamos a escolha de servir a ele. Para que tudo que há em nós seja transformado, desde o interior, passando a refletir no exterior. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor. Onde esse processo de mudança, ele vai começar dentro do nosso exterior e mudará totalmente o interior. Primeiro ponto, o meu caráter pessoal. O meu caráter pessoal, ele tem que ser transformado e mudado. Louvado seja Deus. Aí é onde que entra a renúncia a mim mesmo. Renunciar a mim mesmo para estar e servir a Jesus Cristo. Segundo ponto, a minha conduta. A minha conduta, ela tem que mudar. Louvado seja Deus. Temos que ser imitadores de Jesus. Então, a nossa conduta muda, porque nós passamos a ser imitadores de Cristo. Terceiro ponto, as minhas atitudes. Mudança em tudo, como nós falamos aqui. O meu jeito ou o meu modo de falar também muda. Palavras, as nossas palavras têm que ser palavras agradáveis. Agora, não é mais aquelas palavras de outrora, quando nós éramos velha criatura. As nossas palavras, elas têm que ser agradáveis diante de uma sociedade a qual tem que ler Cristo em mim, em você. O meu jeito de vestir, eu não vou mais andar vestindo com as roupas da velha criatura. Meus trajes têm que ser trajes honestos. Louvado seja Deus. O meu caminhar, ele também tem que mudar, porque os nossos caminhos são mudados em Cristo Jesus. A minha vida dentro da sociedade, ela também tem que mudar, porque ela tem que resplandecer Jesus Cristo dentro da sociedade. A minha vida no convívio da família, ela tem que mudar também, porque agora nós somos uma testemunha de Jesus Cristo no meio da nossa família. Então, tem que mudar. O meu olhar também tem que mudar, porque a Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. Então, tem que mudar o meu jeito de olhar. O meu jeito de pensar também tem que mudar, porque os meus pensamentos agora, eles têm que passar a ser pensamentos puros diante de Jesus.
porque Ele sonda e esquadrinha a intenção do nosso coração e do nosso pensamento. Mas quem sou eu para Cristo? Quem é você para Cristo? Irei apontar alguns fundamentos dentro da realidade bíblica, que está na Bíblia. Vou apontar alguns pontos e observaremos que Jesus, em sua fala, diz: o reino dos céus é semelhante. Mas quem sou eu para Jesus Cristo? Agora eu irei apontar alguns pontos que nós lemos biblicamente, aonde vai fazer nós refletirmos de fato quem somos para Cristo. Trigo ou joio? Nós somos trigos, estamos na qualidade de trigo ou estamos na qualidade de joio? Mateus capítulo 13, dos versos 24 ao 30 e depois do 37 ao 43, nos relata que um homem tem um campo e juntamente com seus servos ele semeia boa semente no seu campo. As sementes vão dando formas iguaizinhas umas às outras. Mas a Bíblia diz que quando esses saíram do campo, eles voltaram e adormeceram, dormiram. E veio o inimigo e plantou a semente ruim, que nós sabemos que é o joio. E ali ambos começaram a germinar junto, cresceram junto. Louvado seja Deus. Elas crescem, elas aparentemente são iguais. Porém, a diferença está quando chega na hora de frutificar. A Bíblia diz que os servos daquele senhor, eles só perceberam que o joio estava plantado no meio do trigo quando o trigo começou a frutificar. Dentro dessa parábola, Jesus diz: o trigo, ou seja, a erva, além dela crescer, ela também frutificou. Foi o que notou que o joio estava plantado ali. Foi porque o trigo frutificou. Daquele senhor, e diz que no meio das sementes boas foi plantada, e que no meio das sementes boas foi plantada também o joio. Podemos observar que não tem como arrancar o joio do meio do trigo. Porque se arrancar o joio no meio do trigo, vai danificar o trigo. Então não era possível arrancar o joio naquele momento. Porque ainda não era também chegada a hora da colheita. Temos que nos atentar que esse dia chegará. O dia da colheita chegará tanto para o trigo quanto para o joio. A diferença do dia da colheita vai ser na hora da colheita. O que vai ser colhido primeiro, a Bíblia diz que será o joio, onde este será atado, ou seja, amarrado em molhos para serem queimados. Já o trigo será colhido e vai ser ajuntado no celeiro. Porão, o trigo vai ser ajuntado no celeiro. E esse celeiro, nós podemos comparar que é o celeiro do Senhor. Nós estamos na qualidade de joio ou na qualidade de trigo? Vamos ser colhidos ou vamos ser arrancados? Quem é você? Joio ou trigo? Você está na qualidade do joio ou está na qualidade do trigo? É de se pensar. Porque hoje em dia nós vemos muitas palavras
de bênçãos, né? Toma posse. Mas uma palavra que vem para nos afrontar, é difícil nós ouvirmos uma palavra que vem de acordo para nos afrontar para a realidade em que estamos vivenciando. Mas nós sabemos que o dia da colheita vai chegar. E quando chegar o dia da colheita, muitos vão chorar. Muitos vão se desesperar, porque não se atentaram no hoje, no agora. E quando foram se atentar, já não vai haver mais oportunidade. Porque o trigo vai ser colhido e o joio vai ser arrancado. Uma outra pergunta. Mas quem é você? Lobo ou ovelha? Você está na qualidade de lobo ou está na qualidade de ovelha? Mateus 10:16, Jesus nos envia como ovelhas, com o propósito de anunciarmos a sua palavra. Se somos ovelhas, temos que nos comportar como tal, como ovelhas. Se o Senhor nos colocou como qualidade de ovelhas, nós temos que nos comportar como ovelha. A ovelha é branda, ela é dócil, ela vai para o matadouro calada, quietinha. Ela não é alvoroçada. Mas quem é você? João 10, capítulo 4, Jesus vai dizer: e as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz do seu pastor, e elas o seguem, porque conhecem a voz do bom pastor. Quem é ovelha vai andar nos caminhos do bom pastor. O importante é que o pastor também conhece as suas ovelhas. O bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele conhece totalmente todas as suas ovelhas, como diz a palavra. Se uma se perder, ele vai atrás. Porque ele já conhece e sente falta daquela uma no meio do rebanho de 100, de 99. Louvado seja Deus. Mas aí nós observamos que também tem o lobo, né? Mateus 7,15, os lobos, né, que nós vamos ver aqui em Mateus 7,15, são os falsos profetas. Esses sabem muito bem, os falsos profetas, eles sabem muito bem se disfarçar com muita diligência. E o seu disfarce é bem elaborado mesmo, irmã Rosilene. Eles vêm vestidos como ovelhas. Olha, a palavra diz que eles vêm vestidos como ovelhas. Olha o disfarce. Mas no interior são lobos devoradores, que estão para devorar as ovelhas de Jesus Cristo. Mas eu digo para você nesta noite, as ovelhas de Jesus conhecem a voz do seu bom pastor e jamais vão andar em pastos que não sejam pastos verdejantes que foram preparados pelo seu pastor. Aí eu te pergunto, quem é ovelha, e quem é lobo. Mesmo que esse esteja disfarçado de ovelha, ele continuará sendo lobo devorador. Mas quem é você? Ovelha ou lobo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Já estou terminando, finalizando. Mas vamos entrar aqui para mais um ponto que eu quero apontar de quem sou eu, de quem é você para Cristo. Luz ou trevas? Nós estamos na qualidade de luz ou estamos na qualidade de trevas? Jesus, louvado seja Deus, nós sabemos que ele é a luz do mundo.
Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus disse: nós somos a luz do mundo. E se estamos no mundo, é para que a luz de Cristo que está em nós seja refletida no mundo em que vivemos. Se nós somos a luz do mundo, a luz de Cristo que está em mim e em você, ela tem que ser refletida no mundo em que vivemos. As pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que saber que nós fomos comprados por sangue, o sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue carmesim. Então, quando nós tomamos a decisão de servir a Jesus, as pessoas têm que ver Jesus brilhando em mim e em você. Louvado seja Deus! João 8:12 diz assim: quem segue a Jesus não andará em trevas, porque a luz da vida está nele. Os seus caminhos não vão ser de trevas, se a luz da vida, Jesus, estiver em nós. João 12:35, quem não tem a luz de Cristo anda em trevas. E a Bíblia diz que esse não sabe para onde vai. Quem não tem a luz de Cristo anda em trevas. Aí vem a pergunta: mas quem é você mesmo? Luz ou trevas? E eu continuo perguntando: quem sou eu? Quem é você para Cristo? Virgens prudentes ou virgens imprudentes, ou seja, virgens loucas? Mateus 25, do 1 ao 13, vai nos mostrar as semelhanças das virgens. O interessante é que as 10 virgens, elas tinham muitas semelhanças em comum. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que elas eram 10 virgens. As semelhanças eram virgens. Todas elas estavam à espera do noivo. As 10 estavam com suas lâmpadas acesas. As 10 tosquenejaram. As 10 adormeceram. As 10 ouviram o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. As 10 se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. Mas agora nós vamos ver, louvado seja Deus, que as semelhanças não vão ser mais semelhanças. A semelhança que tinha no início já não vai ter mais. Por quê, irmã Adriana? Porque nós vamos observar alguns pontos aqui que a palavra do Senhor, ela trata sobre as 10 virgens, a qual 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Agora podemos observar que algumas coisas vão tomando um rumo diferente. Se nós nos atentarmos, vamos observar que já não mais haverá semelhanças. Por quê? Porque porque 5 delas tinham azeite de reserva. Quando as 5 loucas prepararam as suas lâmpadas, elas observaram que faltaram a reserva. Elas as 10 prepararam as suas lâmpadas, mas as 5 loucas observaram que não tinha reserva e que suas lâmpadas estavam se apagando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí elas caem em si que não tem azeite, que não tem reserva. Não tem como ir ao encontro do esposo sem reserva. Somente 5 delas saíram ao encontro do esposo, porque estavam preparadas. As outras 5 não puderam ir ao encontro do esposo, porque tiveram que ir comprar o azeite.
Nesse meio termo que elas foram comprar o azeite, o esposo chegou. As 5 prudentes entrou para cear com o noivo, enquanto elas foram comprar o azeite. Aí é onde que eu volto novamente com a pergunta: mas quem é você mesmo? Loucas ou prudentes? Virgens prudentes ou virgens loucas? Você tem adquirido reserva? Ou você tem esperado outro para te dar reserva? As prudentes que estavam preparadas, 5 virgens que estavam preparadas, de maneira nenhuma elas cederam às suas reservas, porque se elas cedessem também faltavam para elas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem sou eu? Quem é você nesse exato momento, nesse horário do relógio para Jesus Cristo? Como que nós temos nos comportados perante uma sociedade que nos vê constantemente? E eu digo a você, ainda que você pense que não tem ninguém te vendo, sempre tem um te olhando e observando. Sempre vai ter um que vai te olhar e vai te observar. E dependendo daquilo que você e eu fizer, vai vir à tona. Aí eu pergunto: quem sou eu? Quem é você? Os escolhidos ou os chamados? Mateus 22, do verso 1 ao 14, a Bíblia diz que muitos são chamados, muitos são apenas chamados, por não quererem ter um compromisso de inteiramente íntegro, de integridade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não querem ter compromisso e responsabilidade com o Senhor e com a sua obra. Por isso, esses são apenas chamados. Estão ali, foram chamados para uma obra, porém, não quiseram se alinhar e se enquadrar no que Jesus propôs para nós, mas estão ali, foram chamados. Porém, os escolhidos são aqueles que querem e tentam lutar dia após dia contra si mesmo, contra suas vontades, para ter uma vida de integridade diante de Deus. Lutam constantemente com seus desejos, com as suas vontades diariamente. Não deixam de passar por provas e glorificar a Deus, porque eles entenderam que mesmo eles terem sido chamados, eles foram escolhidos. E eles querem ter uma vida de santidade com o Senhor Jesus. Quando eu falo uma vida de santidade, é abandonar o pecado e ser separado do pecado. É não praticar o pecado, é termos uma vida de retidão diante do nosso Senhor. Louvado seja Deus, eu já estou quase terminando, viu, amada igreja? Mas aí eu continuo fazendo a pergunta, mas quem sou eu? Quem é você? Nós somos de fato chamados ou escolhidos. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de, como filhos, de como servos, alinhar os nossos caminhos na sua presença, alinharmos a nossa vida na sua presença e no seu caminho. Aí, para terminar, quem sou eu? Quem é você? A igreja que vai ou a igreja que fica? Será que eu sou a igreja que vou subir ou sou a igreja que vai ficar? Será que eu sou a igreja que vai triunfar com Jesus Cristo, que vai sentar na mesa, que vai cear junto com o Senhor? Ou será que eu vou ser aquela igreja que vou ser lançada fora? Fica essa reflexão para a nossa vida, para nós no dia de hoje. Vale a pena salientar que o Senhor Jesus disse em Lucas 12, 20: louco, se esta noite te pedirem a tua alma,
O que tens preparado e para quem será? O que eu e você temos preparados de fato para Cristo? Para quem será aquilo que nós temos preparado? Louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda Jesus ainda diz lá em Mateus 7:21, nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A gente vê tanta gente abrindo a boca para dizer Senhor, 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 né? Mas nem todos vão entrar no reino dos céus. Só vai entrar mesmo aqueles que estão preparados, que têm lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, louvado seja Deus. Fica essa reflexão para a nossa vida. Será que estamos sendo de fato os bons exemplos? E será que alguém pode testificar que eu sou, ou seja, que somos quem somos para Cristo? E que somos de Cristo? Como é que anda as nossas atitudes? É noite de despertamento, porque a Bíblia diz que o soar da trombeta vai tocar. E vai ser num abrir e fechar de olhos. E se nós não se atentarmos e não se alinharmos com a palavra no dia chamado hoje e deixar para amanhã, talvez o amanhã é tarde demais para mim e para você. É por isso que o Senhor hoje ele nos chama para um compromisso de responsabilidade. Não é com a irmã Adriana, não. É com ele e com a sua palavra. Pensa bem na escolha que você fez em servir ao Senhor. Sirva a Ele com alegria, com excelência. As coisas daqui são tudo passageira, tudo vai ficar. Mas aquilo que eu e você tem construído para louvado seja Deus, Jesus Cristo, nós vamos levar para com Ele. Porque as nossas obras Ele vai mostrar naquele grande dia. Quer seja obras boas, quer seja obras más. Ele vai nos mostrar tudo quanto nós temos feito. E que nós, nesta noite, louvado seja Deus, que se aproxima o outro dia, possamos, louvado seja o nome santo do Senhor, ter uma vida de retidão em santidade ao Senhor. Só para lembrarmos aqui, tem 2 textos que eu gosto muito na Bíblia, a qual se refere ao apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que até os demônios conhecia que Paulo era um servo de Jesus Cristo. Está em Atos 19, do 13 ao 15, e Atos 16, do 17 ao 18. Até os demônios testificaram que Paulo servia a Jesus Cristo. E será que hoje os demônios podem testificar que nós servimos a Cristo? Ou ele vai testificar que nós estamos fazendo a sua vontade? É duro, mas é uma realidade. Nós temos que nos atentar para a realidade atual que nós estamos vivendo. Esse mundo pós-moderno, pós-facilidade, louvado seja Deus, quer nos tirar da presença desse Jesus, quer nos afastar do nosso, louvado seja Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer nos tirar, aleluia, de todo o momento, em todo momento, do reino que está preparado para nós. Que o Espírito Santo possa bradar e falar fortemente em cada coração. Eu digo para a igreja do Senhor, esta palavra veio de encontro com a minha vida, porque eu tenho que saber quem sou eu para Cristo.
Porque se eu não souber quem sou eu para Cristo, naquele dia não vai adiantar. Tudo quanto eu fiz aqui nesta terra foi em vão. Mas eu tenho que me atentar nesta vida, neste mundo, nesta terra. Porque quando chegar lá, só vai ser gozo e alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí eu termino essa ministração perguntando novamente para você: quem é você para Cristo e quem sou eu para Cristo? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs. Louvado seja Deus.